Boa noite! Boa noite a todos, que a paz de Deus seja contigo nesta noite, nesta sexta-feira, este final de dia em que para muitos se calhar foi difícil, foi complicado, mas há uma promessa do Senhor Jesus, é que Ele está sempre connosco. Eu gostava que nós pudéssemos ler a palavra de Deus no Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Então nesta noite nós vamos fazer mesmo isso, vamos louvar ao Senhor, vamos lhe render ações de graça àquele que é santo e digno de toda a nossa adoração. Então neste dia que nós possamos ter esta convicção dentro do nosso coração que o seu amor dura para sempre. Amém? Então eu vou pedir à Rebeca para ela orar e depois da oração nós vamos então louvar ao Senhor. Obrigada, Jesus, abençoe esta noite. Obrigada que deste um dia abençoado, cura as pessoas que estão doentes e visitas. Obrigada que dês um culto abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor
Glória a Deus. Nós sabemos quem somos em Cristo. E a palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do medo, mas um dia, como em Colossenses diz, o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E hoje nós podemos pertencer à família de Deus, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos esta promessa em nossos corações, que um dia Jesus vai voltar, vem buscar uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja pronta para subir, para estar com Ele em sua casa, e juntos com os 24 anciões nós possamos dizer honra e glória e majestade para todo o sempre e louvar ao Senhor. E é isso que nós estamos a fazer neste dia, Pai, com todo o nosso coração, Deus. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te honrar, Senhor. Tu és o nosso libertador, o libertador das nossas almas. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. E nós estamos nesta condição de pecadores, Pai, que precisamos de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Deus. Queremos estar em Tua presença, Senhor. Porque em Tua presença, Senhor, nós temos tudo aquilo que precisamos. Somos agraciados pelo Teu amor. Somos, Senhor, restaurados, Deus. Obrigada por todas as coisas, Jesus. Obrigada, Jesus. Vimos a Tua presença, cantar uma canção, canção de louvor e honra, por Teu auxílio, Senhor. Nos deste a Tua vida, mostraste o Teu amor. Agora quero dar-te louvor de volta para Ti. Vimos a Tua presença, cantar uma canção, canção, louvor e honra, por Teu auxílio, Senhor.
queremos caminhar contigo, Jesus, não vacilando, Jesus, não tirando os olhos de ti, Jesus. Caminhar contigo, Senhor, é a maior alegria que nós podemos ter. Caminhar contigo, Senhor, é um privilégio para aqueles que são filhos, para aqueles que tu elegeste, Senhor, muito antes da fundação do mundo, Deus. Por isso que cada um, Senhor, que crê no teu nome, que se arrependa dos seus pecados, Senhor, que te recebe como Senhor e Salvador, Pai, que cada um desses que tu chamas filhos e que são teus filhos, Pai, possam caminhar contigo, caminhar de dia e de noite, caminhar no dia bom e no dia menos bom, mas nunca vacilar, nunca vacilar. Caminharei contigo, noite e dia, Jesus. Caminharei contigo, noite e dia. Mais uma vez, caminharei contigo, noite e dia. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo louvor que nós nesta noite te podemos prestar, Senhor. Pela adoração, por esta partilha, por este tempo, Senhor, em que podemos expor a Tua Palavra, em que podemos, Senhor, aqui em casa também, estarmos unidos, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome. A começar em mim, Senhor, que Tu possas quebrar o meu coração e que eu possa entender que caminhar contigo vai muito além, Senhor, do que uma canção. Caminhar contigo, Pai, faz parte do meu estilo de vida, Senhor, das minhas escolhas, daquilo que eu quero, Senhor, daquilo que eu renuncio, Jesus, em prol de algo maior, em prol de Ti, Jesus, do Teu reino, Pai, da Tua justiça, Senhor. Deus, que diante de nós, Pai, possa estar somente Tu. Diante dos nossos olhos, Pai, possa estar realmente a obedecer, Senhor, em fidelidade e amor e entrega total a nossa vida a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo. Que isto seja o desejo de cada irmão que nos está a ver, que nos está a ouvir, que está também a louvar na sua casa, Senhor. Deus, que haja esta liberdade, Espírito Santo, de Tu poderes, Senhor, fazer o Teu querer. Tu possas ministrar aos nossos corações, possas trazer, sim, o bálsamo que cada irmão precisa, o confronto que cada irmão precisa, a transformação que cada irmão precisa, porque como a Tua Palavra diz, o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem no Teu nome, Senhor. Então nesta noite, Pai, nós queremos que o poder do Evangelho possa transformar, possa ferir o nosso coração, para podermos andar contigo, não importam as circunstâncias, não importa aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu estou a passar, mas eu sei que caminhando contigo eu vou alcançar o melhor para a nossa vida, para a minha vida. Deus, muito obrigada pelo Teu cuidado a cada dia. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos ovelhas do Teu pasto, Senhor, e Tu és o nosso supremo pastor. Isso é muito bom porque Tu um dia nos foste buscar. Éramos essa ovelha perdida, essa ovelha doente, essa ovelha suja, essa ovelha que estava uma lástima, Senhor. Mas Tu foste ao nosso encontro, Tu cuidaste de nós, Tu limpaste as nossas feridas, Tu curaste o nosso coração. E nós hoje, Pai, podemos caminhar Contigo sem nunca nos desviarmos do Teu caminho. Muito obrigada por isso. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, que realmente seja o desejo do teu coração caminhar com o Senhor todos os dias da tua vida, que tu possas dizer com o apóstolo Paulo, ele diz: completei a boa carreira até ao fim, porque esse é o nosso maior galardão, é nós podermos caminhar com o Senhor Jesus aqui nesta terra e fazer a sua vontade, sem nunca nos desviarmos do seu caminho, sem nunca nos desviarmos da sua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, também que nos traz o amor que nós precisamos e o consolo que nós precisamos. Por isso fica desde já com estas lindas canções, que possas fazer delas também uma oração diária na tua vida e que possas também preparar o teu coração
para logo de seguida já nós podermos ouvir a palavra de Deus e aquilo que realmente Deus tem para falar. Um grande beijinho nosso, que Deus te abençoe e contamos contigo, se tu puderes, domingo, a que horas? Às 10 da manhã. Tchau! Até já. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começarmos a ler a Palavra de Deus, eu gostaria de orar, por isso, se puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Deus, pela Tua presença, Senhor, na nossa vida. Pai, por nos teres guardado, Senhor, até ao dia de hoje. Senhor, obrigada, Pai, pela vida que Tu nos dás. Obrigada, Pai, pelo amor que Tu trazes ao nosso coração, Senhor. Obrigada, Senhor, pela fidelidade que Tu tens, Senhor, e que Tu és, Pai. Deus, obrigada pela Tua justiça sobre a nossa vida. Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque nós aprendemos de Ti através dela, Senhor. Senhor, nesta noite eu Te peço que a palavra, Senhor, que está, Senhor, neste livro, a Tua palavra, ela possa penetrar, Senhor, nos nossos corações, Pai, possam trazer arrependimento, Senhor, possam trazer, Senhor, paz, Pai, mas também possam trazer mudança, Pai, à nossa vida, Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados a cada dia que passa mais e mais por Ti, Deus, em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu Te peço por aqueles, Pai, que estão mais debilitados, Deus, aqueles que estão mais tristes, Senhor, aqueles que têm a sua mente confundida por alguma razão, Senhor, que hoje Tu possas, Senhor, trazer a Tua força, Pai, para aqueles que estão cansados, trazer a Tua saúde para os que estão doentes, Pai, e trazer, Senhor, discernimento da Tua palavra para aqueles que ainda estão com dúvidas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, Te entrego, Senhor, a palavra, Senhor, nas Tuas mãos. Fala através de mim, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor, hoje transmitir aos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Gênesis 1, 3, e hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus. Gênesis 1, 3 diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos através da palavra de Deus que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus declarou, aconteceu. E quando a palavra de Deus diz que Deus disse, haja luz, logo, naquele exato momento, houve luz. Nós podemos tirar o poder de Deus nos versículos e em toda a parte na Bíblia. O poder da palavra de Deus, o poder que a palavra tem na nossa vida, o poder que a palavra tem sobre a criação, o poder que a palavra tem sobre o arrependimento na vida do homem, a mudança. Jonathan Leeman citou no livro 9 Marcas uma frase muito interessante sobre o poder da palavra. Eu vou passar a citar. Porque a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. Eu vou voltar a repetir. Porque a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. E nós vamos ver isso através da Bíblia. Salmos 33, 1, 9. Se tu puderes abrir aí em casa. Salmos 33, do 1 ao 9, diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a retidão e a justiça, a terra está cheia do amor do Senhor. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, faz dos abismos depósitos. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os moradores do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele mandou, e logo tudo apareceu. Amém? Nós podemos ver aqui através dos Salmos aquilo que nós devemos fazer diante da presença de Deus, que é trazer adoração, louvor, sermos obedientes à sua palavra, porque o próprio salmista faz-nos relembrar aquilo que está a dizer em Gênesis, que tudo aquilo que Deus pronunciou, tudo aquilo que Deus falou, aconteceu.
Ele disse, haja luz, houve luz. Ele diz, haja a separação entre as águas e a terra, e houve essa separação. E todas as outras coisas que Deus falou sobre a criação, sobre o homem e a mulher, Ele disse que haja vida e houve vida. Os animais, tudo aquilo que nós olhamos e vemos que não foi feito pelas mãos dos homens, toda a natureza, ela mostra a glória do poder da palavra de Deus. E nós podemos contemplar isso quando nós deixamos de ver simplesmente os edifícios, os carros, a tecnologia, e nós olharmos e contemplarmos a natureza, a criação do universo, desde a maior estrela até o mais pequenino átomo, nós vemos que Deus é perfeito e a sua palavra é poderosa. Nós vemos o poder que Ele tem, tanto em criar pormenores, como a criar grandes coisas. E o salmista alerta-nos para isso, alerta-nos para uma adoração, para um louvor em que nós cantamos tendo o discernimento daquilo que é Deus, tendo o discernimento do que a palavra provoca, tanto na criação como na criatura de Deus. Amém? Que nós possamos também abrir a nossa Bíblia em Jó 26, 14, um pouquinho mais atrás. E Jó fala-nos e ele traz ao conhecimento que tudo isto que nós acabamos de ler, tudo isto que nós conseguimos ver, se nós pararmos um bocadinho para contemplar a glória de Deus, toda a sua criação, tudo isto não passa de uma pequena amostra do seu grande poder. Vamos ler. Jó 26, 14 diz assim: essas coisas são os seus atos mais simples, como é leve o sussurro que ouvimos dele. Mas quem poderá entender o trovão do seu poder? Basicamente, o que Jó está a trazer à lembrança é que tudo isto que foi feito, tudo isto que Deus criou desde a fundação da terra, toda essa criação foi como um sussurro. Imaginem Deus sussurrando, haja luz. E nós, se formos fazer uma comparação, se Deus criou toda a terra, todo o universo só num sussurro, imaginem se Ele estivesse a gritar, o que é que Ele iria criar? E isto traz em nossos corações um temor muito grande, porque às vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, o poder de Deus, através da sua palavra. Nós deixamos de acreditar por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa carne e por causa da nossa pequena fé. E é urgente que nós voltemos outra vez a entender o poder que a palavra de Deus tem sobre as vidas das pessoas, sobre a criação, sobre a criatura, sobre em todas as coisas. Se nós formos um bocadinho mais atrás na palavra de Deus, nós vemos que Ele não se agradou daquilo que estava a acontecer no tempo de Noé. Ele arrependeu-se de ter criado o homem. E o que é que Ele fez? Através da sua palavra, Ele conseguiu acabar com a humanidade, com todos os animais da terra. Ele conseguiu acabar menos com a família de Noé e com os animais que Ele ordenou a Noé que ele trouxesse para a arca, que ele guardasse na arca. Então nós vemos que o poder da palavra de Deus é muito maior do que muitas vezes aquilo que nós imaginamos. Eu não estou a falar só da criação. Eu estou-vos a trazer criação porque a criação não dá para negar Cristo quando nós olhamos para a criação. Não dá para negarmos Deus quando nós vemos tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Ele criou. Nada veio do nada. Tudo foi pelo poder da palavra de Deus. E entretanto, às vezes nós temos na nossa vida este pensamento. Nós trazemos à nossa mente isto. Será que se eu falar de Deus a pessoa vai ouvir? Será que aquilo que eu sei, por mais pouco ou muito que eu saiba, será que isto vai fazer diferença? Será que as pessoas vão me ouvir? Mas Paulo, ele traz em 2 Timóteo esta força, este ânimo a Timóteo. Ele diz, prega, ele está sempre a falar isso. Ele diz, prega o Evangelho, prega dentro e fora de tempo, prega a sã doutrina como ela é pura, continua a pregar, ouçam ou não ouçam, prega, porque a palavra de Deus, ela penetra ao fundo de todas as questões. Mesmo que a palavra de Deus não venha trazer arrependimento, ela traz ódio, repulsa. Ela vai fazer algo na vida de quem a ouve. Não dá para ser indiferente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E esse poder irá ser exercido, seja a quem for. Se Deus criou o mundo,
num leve sussurro, não conseguiríamos imaginar o que é que ele tinha criado se gritasse. Coloque essa frase na sua mente, no dia de hoje. Quando tu começares a orar, quando tu estiveres no teu quarto, no teu momento com Deus, lembra-te disso. Deus criou a terra, toda a criação, sussurrando. Imagina se Ele gritar, o poder que Ele irá ter para transformar ou para criar ou para recriar alguma coisa. Abra a sua Bíblia em Romanos, vamos ler no versículo 18, no Novo Testamento. Romanos 1, versículo 18 ao 21. E diz assim: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente diante da criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornando-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Reparem aquilo que acontece quando o ser humano, ele nega até aquilo que ele próprio não consegue negar, porque existe. Como diz no versículo 20, pois os atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Nós podemos ver a palavra, a glória de Deus, através de toda a criação, desde o fundamento de todas as coisas. Nós podemos ver Deus, a glória desse grande e único Deus. E mesmo assim, estes homens, mesmo vendo e assistindo a tudo isto que já foi criado, eles colocam os seus corações insensatos obscurecidos, fechados, endurecidos. Nós não podemos endurecer o nosso coração diante da palavra de Deus. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as novidades, que as palavras que as pessoas dizem, que as histórias que são contadas ou testemunhos possam mudar o fundamento de todas as coisas, que é Deus, o fundador da criação. Não podemos mudar a nossa intimidade com Ele, o quão poderoso é nós estarmos diante do Pai, diante de Deus, mesmo não sendo dignos disso. Porquê, irmãos? Porque nós lemos também em Gênesis que desde que Adão e Eva tocaram naquele fruto, desde que Adão e Eva foram desobedientes e Satanás entrou e trouxe a dúvida aos corações de Adão e Eva para que eles pudessem comer aquele fruto, para que eles pudessem pecar, ser desobedientes, desde esse dia o pecado entrou no mundo. E foi exatamente contra a palavra que Deus tinha dado a Adão, contra a palavra que ele tinha dito, foi o que aconteceu, trouxe a condenação do mundo. Só que se nós formos ler, e nós vamos ler agora em Gênesis 3:15, Deus faz uma das primeiras e as maiores promessas para a nossa vida, para toda a criação humana. Gênesis 3:15 diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus trouxe a promessa à nossa vida desde a fundação de todas as coisas, que um dia iria vir Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo, iria vir em carne, iria vir como homem, nascido de mulher, para acabar com toda esta iniquidade, para acabar com a nossa culpa, para acabar com este valor tão alto que nós teríamos que pagar, que era impossível ao homem pagar, porque só o puro, só o santo Jesus Cristo, o santo Cordeiro de Deus, poderia vir como Salvador, como sacrifício, o único sacrifício, o sacrifício que tira o pecado todo do mundo,
para que nós pudéssemos ter uma hipótese de podermos chegar a Deus e podermos tratar Deus como o Pai, o Criador de todas as coisas, o poderoso Deus, que só com a sua palavra criou todas as coisas. Amém? E que nós possamos hoje ter esta noção dentro do nosso coração, retirando toda a iniquidade, tudo aquilo que muitas vezes o tempo causa em nós, o que o tempo traz como ferida à nossa vida, porque às vezes nós oramos e pensamos que por Deus ter todo o poder da palavra, que Ele tem que vir às nossas necessidades ao tempo que nós precisamos, ao tempo que nós queremos. Isso não é verdade. Deus sabe o melhor para ti e para mim. Ele sabe qual foi o melhor tempo de criar a terra, de criar os animais, o homem, a mulher. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Porque é que Ele sabe, irmãos, e às vezes nós não sabemos, porque Ele está desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ele sabe mais do que nós, onde é que nós estávamos, como Ele diz para Jó, onde é que nós estávamos quando Ele separou as águas, onde é que nós estávamos quando Ele criou as aves do céu, onde é que nós estávamos quando Ele criou as criaturas da terra, quando Ele criou as criaturas do mar, quando Ele criou o homem e a mulher. Onde é que nós estávamos, irmãos? Deus é sábio, Ele tem sabedoria, Ele é a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Então nós devemos confiar naquele que é perfeito. Aqui há dias eu estava numa conversa sobre a Bíblia e eu dizia isto, irmãos, e é verdade, isso faz-nos pensar. Como é que nós conseguimos mudar aquilo que é perfeito? Porque é que nós temos a mania de querer acrescentar ao que já está perfeito, ao que é perfeito, alguma coisa? O que é que tu acrescentas naquilo que é perfeito? Tudo o que vais acrescentar vai trazer imperfeição. Não vai trazer mais perfeição, porque se é perfeito, ponto. Não há mais nada que se possa acrescentar. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita e Deus vela para a fazer cumprir. E nós temos promessas aqui que Jesus viria, mas também temos a promessa de que Ele iria voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai voltar e vai procurar uma noiva limpa, imaculada, uma noiva que está à espera do seu noivo. Não uma noiva que se preocupa com as coisas desta terra, mas uma noiva que se preocupou em falar a palavra poderosa de Deus, para que as vidas, para que as almas, elas se arrependessem. Nós temos que ter esta noção dentro da nossa cabeça, do nosso coração, nós temos que ter essa noção dentro da nossa casa, temos que ter essa noção dentro da nossa congregação, nós temos que ter este conhecimento daquilo que a palavra de Deus é. E eu estou-vos a trazer só um pouquinho daquilo que é o poder da palavra de Deus. Porque se nós formos ler com atenção todas as páginas da Bíblia, elas trazem a manifestação do poder da palavra de Deus. Nós vemos na vida de Abraão, Deus disse para Abraão que ele seria um pai de nações. E isso aconteceu e hoje nós estamos aqui pela geração de Abraão. Nós vemos que Deus falou a Noé para fazer isso com a arca, para levar a sua família em segurança para dentro da arca. E Ele trouxe o dilúvio à terra, destruiu todas as coisas. Vemos também o pacto que Ele fez com Noé, dizendo que nunca mais iria destruir o mundo assim, a criação e os homens desta maneira. E foi isso que Ele fez, Ele cumpriu até hoje. E nós vemos que Ele é justo e fiel nas suas promessas, nas suas palavras. E podemos ver isso em todas as vidas de todos os apóstolos, de todos os profetas. Deus cumpriu tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele deixou escrito, todas as suas promessas. Por isso, a palavra de Deus tem poder para criar e recriar todas as coisas. Principalmente para destruir o pecado dentro do homem, para trazer ao homem a alegria da salvação, para trazer ao homem o foco certo de todas as coisas. Por isto, nesta noite, eu trago-te à lembrança o quanto poderoso é nós podermos reconhecer que Deus, Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Porquê, irmãos? Nós temos família que precisa de Deus. Nós temos vizinhos que precisam de Deus, temos amigos que precisam de Deus, temos colegas de trabalho que precisam de Deus. E às vezes nós ficamos desmotivados. Nós pensamos que as coisas não vão acontecer, que as pessoas não vão ouvir, porque esquecemos-nos que a palavra de Deus tem poder, ela faz sempre, ela traz sempre alguma mudança à vida da pessoa.
E nós temos que deixar de ter medo da nossa limitação e começar a ver o poder maravilhoso de Deus sobre a vida das pessoas, o impacto que faz. Nós podemos estudar essas Escrituras, aprofundar o conhecimento de Deus, que nós possamos ter sede de conhecimento, ter sede de estarmos íntimos com Deus, ter sede de poder ter resposta para certas perguntas que o mundo nos faz, ter sede de ter um fundamento que nada nem ninguém nos possa tirar desse fundamento com falsas doutrinas, com coisas novas, seja lá o que for, mas que nós possamos aprender quem realmente Deus é e quem realmente é o seu Filho que veio ao mundo para salvar o mundo do pecado. Amém? Por isso, feche agora os seus olhos, vamos terminar em oração. Também não me quero prolongar muito. E se realmente tu confias na palavra de Deus, que tu possas colocar as tuas limitações hoje diante de Deus. Tu possas colocar aquilo que ainda te aflige, aquilo que ainda te bloqueia quando vais falar a palavra. Que tu possas colocar a tua mente hoje direcionada completamente no foco de que Deus é realmente mais poderoso do que qualquer outra coisa. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, pela criação, Pai, porque ela é a prova, Senhor, do Teu poder, Senhor. É a prova, Senhor, da Tua glória, de que Tu, Senhor, és Deus, Tu és o único Deus, Pai. Senhor, todos esses deuses do mundo, Senhor, eles padeceram, morreram, Senhor, e desapareceram, Pai. Hoje em dia, Senhor, eles são relembrados com estátuas, são relembrados, Deus, com fotografias ou livros, Pai, mas Tu, Senhor, deste o Teu Filho para morrer, mas Ele não ficou apenas morto, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, cremos, Deus, que Tu tens o poder de dominar todas as coisas nesta terra, Pai. E mesmo, Senhor, estando nós, Senhor, numa situação menos agradável da nossa vida, passando alguma dificuldade, Deus, nós temos a nossa confiança virada para Ti, Senhor, para os céus, Pai. Porque sabemos, Senhor, que és Tu, Senhor, que controlas a nossa vida. Sabemos que tudo o que acontece tem um propósito para os Teus filhos, Deus. Senhor, por isso, Pai, se for necessário, exorta o nosso coração nesta noite. Que nós possamos, Deus, nos envergonhar, Deus, dos dias em que nós não falamos por vergonha ou por pensar que não iam ouvir. Pai, Tu dizes, Senhor, na Tua palavra, através de Paulo para Timóteo, Senhor, que nós devemos pregar dentro e fora de tempo, Senhor. E também dizes, Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela liberta, Senhor. Que a Tua palavra é a palavra de verdade, Deus. Senhor, que ela transforma, Senhor. Nós possamos trazer outra vez, Deus, esses atributos, Senhor, esses Teus atributos novamente, esses Teus mandamentos ao nosso coração e possamos seguir em frente, Deus. Possamos continuar, Senhor, com ânimo, Senhor, porque Tu disseste para nós termos bom ânimo, Senhor. Deus, e se Tu disseste, a Tua palavra tem poder para transformar, Senhor, a nossa fraqueza em força, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, ajuda cada família, Deus. Que os nossos pés não se possam desviar, Senhor, da Tua vontade, Deus. Que nós não possamos ser desobedientes por causa da dúvida, Senhor. Mas que nós possamos, Deus, firmar-nos na palavra, Senhor, que Tu deixaste, Senhor. Mas de uma maneira, Senhor, sã, Senhor. De uma maneira pura, Senhor. E não, Senhor, procurando os nossos interesses na palavra, mas procurando, Senhor, cumprir, Senhor, tudo aquilo que Tu nos mandas fazer, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Te entrego cada um, Senhor, cada coração, Senhor. Senhor, Te entrego, Deus, cada casa, cada família, Deus. Que Tu possas vir a transformar, Senhor. Tu possas vir a transformar desde nós para os outros, Pai. E através da nossa boca, Pai, que Tu possas, Senhor, levar, Senhor, o Teu Evangelho, Deus, àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Trazendo, Senhor, libertação, trazendo salvação, Senhor, trazendo, Senhor, objetivo de vida, Pai, trazendo, Senhor, o sacrifício da carne, Senhor, e, Senhor, vivermos pelo Teu Santo Espírito, Deus, com alegria e com o nosso foco em Ti, Deus. Como Tu fizeste com Paulo, Senhor, faz também connosco hoje, Pai. Um homem, Senhor, que tinha a certeza daquilo para o qual ele tinha vindo, Senhor, que ele teve a certeza desde que Tu falaste com ele, Senhor, até, Senhor, ao último dia da sua vida, Pai. Ele nunca deixou de falar a Tua palavra, Pai.
Senhor, e Tu nunca deixaste de estar do seu lado como testemunha, Senhor, trazendo, Pai, o Teu poder sobre a boca dele, Senhor, e trazendo, Deus, também, Senhor, a libertação dos corações dos gentios, Pai. E hoje nós podemos, Deus, estar aqui, porque, Senhor, homens, Pai, não desistiram de pregar o Teu Evangelho, não desistiram de acreditar no poder que Tu tens, Senhor, no poder que a Tua Palavra exerce em cada um de nós, Pai. Por isso Te agradecemos e que Tu possas, Senhor, animar-nos, Deus, Senhor, Tu possas trazer novamente, Senhor, o Teu ânimo, Senhor, à nossa vida e que nós possamos continuar a pregar o Teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada por teres estado até ao fim a assistir. Eu espero que tenhas entendido um pouquinho, foi muito pouco, eu sei, porque Deus é maior do que a criação, Deus é maior do que tudo isso, mas é isto que traz a lembrança, é isso que nos tira a desculpa de não adorarmos a Deus. Eu não sei, eu não conheço, eu nunca ouvi falar, eu não sei se Deus existe. Essa conversa diante da criação de Deus, ela não tem desculpa. Nós não temos desculpa para dizer que Deus não existe, porque Ele existe. Tanto quanto a criação existe, existe ainda mais o nosso Deus, o nosso Redentor. Amém? Por isso, encontramos-nos este domingo às 10 da manhã. Não te esqueças de nos visitar se nunca foste à nossa igreja, e aqueles que têm ido, aqueles que fazem parte da nossa congregação, nós esperamos por ti lá. Um grande beijinho e até domingo.